Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, a mais essa catequese sobre este grande santo da Igreja, que é São José. De alegres cantemos, a Deus demos louvor. São José exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso temor. Nossa grande valia, venha nos socorrer. A catequese de hoje será sobre a virtude da humildade. Nós teremos ao longo dessas 9 catequeses, cada uma falando sobre uma virtude de São José. E hoje, a nossa primeira virtude que nós abordaremos sobre a pessoa deste grande santo é sobre a sua humildade. Para isso, vamos pegar a nossa Sagrada Escritura, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo dos 18 ao 25. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia predito pelos profetas. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa a sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Antes de adentrarmos um pouco mais na Sagrada Escritura, vamos entender um pouco mais sobre o que vem significar humildade. Bem, humildade vem do grego, tem sua origem no grego humus e significa terra. Esse mesmo vocábulo, humus, deu também origem à palavra homem e humanidade. Então, o nosso primeiro entendimento aqui vem a ser o homem, aquele que nasceu da terra. Depois nós temos na compreensão atual de humildade, além da compreensão virtuosa, dado pela intuição cristã, da significação cristã, como um homem obediente, aquele que se submete à autoridade. Nós entendemos também o humilde, ou a palavra humildade, aquele que é economicamente modesto, ou aquele que é pobre. O interessante, meus irmãos, é que nós podemos encontrar na pessoa de São José e ao longo de toda a sua vida essas 3 características ou 3 significações de humildade. Por quê? Primeiro, São José é aquele que reconhece de onde veio. Depois, São José era um carpinteiro, né? São José era, economicamente falando, modesto. E depois que São José era virtuosamente humilde, sabia onde era o seu lugar. Era aquele que se submetia à vontade de Deus. E nós vamos saber o porquê. São José, não sei se todos sabem, mas era de origem judaica. Isso mesmo, São José era judeu. Ele tinha conhecimento, segundo a tradição, ele tinha conhecimento das Escrituras, e como todos os judeus que esperavam o Messias,
ele saberia que o Messias viria de uma virgem. Pois bem, São José, como todos os judeus, esperava ansiosamente pela vinda do Messias. Mas quem era então São José? São José era da família nobre, da raiz de Davi. Ele era descendente de Salomão, que todos nós sabemos, pelo menos aqueles que conhecem um pouquinho da Sagrada Escritura, que foi o rei mais rico e o mais sábio de toda a terra. São José descende dessa família, mas nos dias de sua vida, a sua família real, a sua descendência havia caído então na obscuridade. No entanto, nos dias de vida de José, a família real ao qual pertencia havia decaído e estava na obscuridade. Quem seria então São José, a não ser aquele carpinteiro que trabalhava na Galileia? Poderia ter sido rico São José. Deus o fez, contudo, bem pobre para receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. José passa as privações da pobreza, inclusive chega a ver o Filho de Deus nascer numa estrebaria ou num estábulo, como nós podemos entender da melhor maneira. José não recebeu sequer uma honra ou uma homenagem dos homens. Inclusive, quando eles vão se referir à pessoa de Jesus, quando Jesus realiza prodígios, ou quando Jesus prega com autoridade, todos aqueles que o escutam sempre perguntaram, surpreendidos: não é este o filho do carpinteiro? Na visita dos magos em Belém, na apresentação do menino Jesus no templo, depois no encontro do menino Jesus entre os doutores da lei, todos o louvam, todos o glorificam, porque ele era um menino Deus. José passa ignorado e silencioso, sempre a desempenhar o seu papel de sombra do Verbo encarnado. Nada brilha em São José, tudo é humildade, tudo é silêncio na vida deste santo. Então, irmãos, em determinado momento na vida de São José, lhe é exigido uma grande humildade, que é o episódio quando a Virgem Maria aparece grávida do Espírito Santo. Diz na Sagrada Escritura que José, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, ele resolveu repudiá-la em segredo. E aí nós precisamos entender o porquê que São José quis repudiá-la. Muitas vezes nós escutamos que José quis repudiá-la por medo daquilo que pudesse acontecer com a Virgem Maria. Muitas vezes nós ouvimos que São José quis repudiá-la porque ele não queria se casar mais com uma mulher. Imagina pensar que a sua futura esposa, naquele tempo, aparece grávida. Então não é algo muito fácil de nós entendermos. Mas a tradição da Igreja diz algo que nós não estamos muito acostumados a escutar. Os santos doutores, como São Basílio, São Bernardo, vão afirmar que São José nunca duvidou da pureza virginal da Virgem Maria. E aí tem uma santa, Santa Brígida, que teve algumas revelações da Virgem Maria, e ela chega a dizer que São José tinha o conhecimento do mistério da encarnação antes que o anjo lhe viesse em sonho avisar. Contudo, São José quis abandonar a Virgem Maria, aquilo que está na Sagrada Escritura, por sentir-se indigno. Ou seja, em outras palavras, é por uma profunda humildade. E aí aquela palavrinha de humildade que nós também entendemos no sentido de indignidade. São José, sabendo do tamanho do mistério, que a Virgem Maria seria a grande mãe de Deus, aquela que receberia o Verbo de Deus, do qual todos esperavam o Messias, se sentiu indigno de servi-la. Se sentiu, como diria São Bernardo, que mais para frente vai dizer sobre São José, ele exclama como Pedro, quando Jesus anda sobre as águas e ele sobe na barca, e depois Pedro diz: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Vai dizer São Bernardo que o sentimento de José era o mesmo. Ele se sentia um grande pecador, indigno de servir a Deus e a Virgem Maria. Assim também José julgou-se indigno e pecador, e meditando o tamanho dos mistérios de Deus e da maternidade divina,
ele considera que não é mais digno de ser esposo daquela que seria a mãe de Deus, a Senhora entre todas, a Senhora bendita entre todas as mulheres da terra. E cheio de santo temor, e como não podia compreender os mistérios divinos, José resolve abandonar Maria. Em um outro momento também a Santa Brígida, a Virgem Maria, lhe revela o seguinte, abre aspas, José nunca teve contra mim qualquer suspeita, mas ao lembrar o que disseram os profetas, que anunciavam o nascimento do Messias de uma mãe virgem, julgou-se indigno de me servir, até que em sonhos o anjo lhe ordenasse que me servisse sem temor e com toda a caridade. Veja, meus irmãos, José se julgava indigno de servir a Virgem Maria, porque ele tinha claro conhecimento de que o Verbo se encarnaria através de uma mulher virgem. Os profetas predisseram. Quando José se lembra de tudo isso, ele se julga indigno, ele se julga pobre, fraco, pecador. Veja, meus irmãos, que esse é um conhecimento da realidade que, na verdade, nós somos. Nós somos fracos diante de Deus, nós somos pecadores, nós somos aqueles que, por nossas forças, não damos conta de viver a vontade de Deus, de compreender os mistérios de Deus para a nossa vida. Mas, lá na passagem diz que São José foi visitado em sonho por um anjo, e ali o anjo lhe ordena que ele sirva a Virgem Maria, que ele tome ela sim por esposo e que ele dê o nome ao Filho de Deus. E é aquilo que São José faz, porque Deus assim o quis. Nós, muitas vezes, somos como São José, nos sentimos incapacitados, nos sentimos pobres, nos sentimos sabendo da nossa realidade, da nossa fragilidade. Muitas vezes nós nos sentimos indignos diante de Deus e acabamos por querer rejeitar o projeto de Deus ou tal coisa que Deus esteja fazendo na minha vida, porque nós não somos indignos. Ou inclusive de responder um chamado de Deus, porque nós somos muito pecadores. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que os projetos de Deus, eles são cumpridos em nossas vidas. Se Deus deseja que nós façamos segundo a tua vontade, se Deus dá uma missão para nós, não pode ser outra pessoa, não pode ser outra coisa, não pode ser nada, a não ser que nós cumpramos a vontade de Deus. Deus dá uma missão a nós e somente nós podemos cumprir aquela missão que Deus nos confiou. Porque Deus confia a nós, Deus não confia a outras pessoas. E assim, como São José foi visitado por um anjo, muitas vezes nós somos visitados por anjos de Deus, seja por um sacerdote que nos dá uma palavra, seja pelo discernimento da igreja, seja pela vida de um santo que nos ilumina, seja sobretudo pela palavra de Deus que nos anima e que nos dá a conhecer a vontade de Deus em nossas vidas. Então, meus irmãos, São José é aquele santo humilde, pobre, de origem da família real, mas que nos seus dias de vida se encontrava numa vida de pobreza, porque Deus o preparou para receber aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. São José, na sua grande humildade, sentindo-se indigno de cumprir com a vontade de Deus e de servir a Virgem Maria, que seria a mãe de Deus, e consequentemente também o Filho de Deus, resolve abandonar Maria. É a nossa atitude, né, de querer, quando nós passamos a entender um pouquinho da grandeza daquele pedido que Deus nos faz, ou da missão que Deus nos dá, ou da vocação que Deus nos dá, nós temos medo, porque nós, por nossas forças, não damos conta. Mas São José vem nos ensinar
a humildade de submeter-se à vontade de Deus. Deus não abandonou José. Em todos os momentos da Sagrada Escritura, quando ele teve que fugir com o menino e com a Virgem Maria para o Egito, e depois quando eles voltaram de novo, José em tudo cumpriu a vontade de Deus. José foi auxiliado pela graça de Deus. Então, meus irmãos, da mesma maneira somos nós. Quando Deus nos pede que algo seja feito, que uma missão seja cumprida, e Ele pede a nós, Deus não vai nos abandonar. Deus vai sempre nos assistir com a sua graça. Que sejamos como São José, conhecedores de quem nós somos, mas também obedientes ao Pai, obedientes a Deus, que nos chama, nos dá a sua graça e nos auxilia a vivermos a nossa missão. Bom, irmãos, chegamos ao fim dessa nossa primeira catequese com o tema da humildade em São José. Espero que essa catequese possa ter alimentado você espiritualmente, conhecido um pouco mais deste grande santo, patrono da nossa igreja, padroeiro da igreja no mundo inteiro, protetor da Sagrada Família, o grande operário da vinha do Senhor, da messe do Senhor, que é São José. Que possa ter conhecido um pouco mais da vida deste santo, que nós possamos imitá-lo na sua humildade virtuosa e também na sua obediência aos projetos de Deus. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. São José exaltemos.